das disciplinas que vocês estão matriculados e também vale horas. Então, horas complementares são 16 horas que vocês vão conseguir fazendo a Semana de Conhecimentos Gerais. Ela vai até o dia 22/6, então tem ainda um tempinho para vocês realizarem. E outra coisa importante, começou também o período de informativo do material didático. Então, o programa Meu Papel no Mundo, né? Vocês precisam informar se vocês querem o livro físico ou o livro digital. E isso é através da aba Meu Papel no Mundo. Vai até o dia 15/6. Depois vocês podem acessar a aba, ver mais informações lá para entender como funciona também, quem ainda não sabe, tá bom? Ou pode me perguntar no Fale com o Mediador, que eu ajudo vocês também. Esses são os nossos recadinhos de hoje, bem rapidinho. Professor Gabriel, boa noite, tá por aqui? Oi, boa noite, Renan. Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo Bora certo por lá. aqui aí? Tudo tranquilo, tudo frio, pessoal. Aqui também. Seguinte, vou dar um recado rápido também, que é o seguinte: não vou ligar minha câmera hoje. Por quê, professor? Porque tá tudo escuro aqui, tá? Então já vou dar um spoiler do que aconteceu aqui. Aqui no condomínio teve algum problema com o disjuntor do condomínio e apagou tudo. Ou seja, estou no escuro. Estou com internet móvel, então até por isso que eu não vou ligar minha câmera, para não onerar ali a internet e ficar travando para vocês. Ah, e pode ser que a bateria do meu computador acabe no meio do processo. Então, assim, se por acaso, deixa eu ver aqui, se por acaso tivermos algum problema, a gente remarca a aula sem problema, mas eu acho, segundo aqui a informação da minha bateria, eu acho que dá para terminar sem problemas. Deixa eu só ver aqui a Al- configuração. Como que está o meu microfone? Aqui para mim tá normal o seu som, professor. Se tiver mais alguém que tá com o mesmo problema, mas aqui tá normal. Qualquer coisa eu mudo aqui, tá? Maravilha, maravilha, tá? Bom, pessoal, não vamos enrolar muito aqui. Eu vou começar direto com a nossa aula. Deixa eu aqui colocar no modo de apresentação. Voltar aqui e vou compartilhar minha tela. Aí, compartilhar janela e vocês já devem estar vendo minha tela aí. Renan, você pode me dar o ok? Se está Ok, tá aparecendo? compartilhando. Maravilha. Ok, ok. Bom, pessoal, vamos lá. Aula 4. O que que nós vamos ver hoje? Dimensionamento dos espaços em arquitetura residencial, forma e função e circulações e fluxos, circulações, fluxos e corredores. Por que que a gente vai estudar esta parte da casa hoje, professor? Porque, pessoal, esta parte de circulações dos dimensionamentos é uma parte muito, muito, muito importante que vocês precisam ter aí o conhecimento, porque esta parte é o que vai dar justamente a forma da sua edificação. É justamente onde vocês vão começar a projetar efetivamente, tá? Então, neste ponto é onde vocês devem concentrar inicialmente as forças aí de vocês, né? A energia de vocês para produzir essa edificação residencial, tá? Dimensionamento de espaços em arquitetura residencial. Por que pensar em dimensionar os espaços? Professor, não é só fazer o que couber ali dentro? Não. Dimensionar os espaços é mais do que saber o que é um tamanho mínimo de um banheiro, por exemplo. É mais do que saber que um banheiro não pode ter menos que 1,20, que um quarto não pode ter menos, sei lá, do que 2,5 metros, que, não sei, estou pensando aqui, tá? Que uma cozinha não pode ser menor do que 1,60 m, né? Então, assim, pensar o dimensionamento não é só saber os mínimos e nem só fazer os espaços mínimos. Lembra que neste mapa nós não estamos fazendo uma casa mínima. Hoje que né, tem todo aquele glamour por detrás das tiny houses, né? Hoje o pessoal chama de tiny house só para, né, ou de estúdio, só para cobrar mais caro por uma coisa que é uma edificação mínima, né? Então não é fazer aquilo, nós não estamos projetando aquele tipo de espaço. Tá? O dimensionamento dos espaços é um direcionador da distribuição dos elementos em um projeto. Então, o dimensionamento ele não é só
referente ao tamanho dos cômodos, mas sim referente a tudo que envolve a edificação. Um dos pontos focais do dimensionamento do espaço é a ergonomia. Lembra que eu já falei para vocês, ergonomia, não só ergonomia de o quanto que eu preciso levantar o meu braço para pegar um prato que está lá em cima no armário. Não, não é só sobre essa ergonomia. É também sobre a ergonomia espacial, sobre a ergonomia de fluxos mesmo, sobre como eu vou usar a minha edificação, tá? Projetar espaços ergonômicos e funcionais é a nossa prioridade em projetos residenciais. Veja, projetar espaços ergonômicos e funcionais. Não adianta eu fazer uma cozinha linda, maravilhosa, sendo que a minha geladeira fica no outro ponto da cozinha, e para eu trazer o meu alimento, tirar o meu alimento da geladeira até a pia, eu tenho que atravessar toda a minha cozinha e depois voltar para o fogão. Isso não é ergonômico. Tá? Da mesma forma que não é ergonômico, por exemplo, eu ter que, se eu estou projetando um sobrado, eu ter que descer as minhas escadas para ir ao banheiro, porque eu não tive espaço, não pensei em colocar um banheiro lá em cima, né? Ou que eu tenha que, tô recebendo visitas em casa, eu tenho uma área de churrasco, uma área gourmet, e eu não tenho um lavabo para essas visitas. As visitas têm que usar o banheiro privativo meu, dos meus quartos. Isso não é ergonomia, tá? Não é funcional. A forma como pensamos os ambientes interferem diretamente na ergonomia e na usabilidade dos espaços. Usabilidade essa que precisa ser vista, que precisa ser projetada. Tá? E vamos além. Quando tratamos de ergonomia, não estamos apenas nos referindo às pessoas com alguma deficiência motora. Ergonomia não trata só das pessoas que têm necessidades especiais, que têm necessidade de uma cadeira de roda, que têm necessidade de um andador, de uma muleta. Tá? A ergonomia dos espaços dita, inclusive, como ordenar o movimento que qualquer pessoa faz ao usar os ambientes. Veja isso aqui. Este exemplo aqui. Esta cozinha é uma cozinha pequena. É uma cozinha simples, tá? Mas é uma cozinha que está funcionando muito bem, que a geladeira, né? Sempre essa ordem, gente: geladeira, pia e fogão. Esta é a ordem de cocção do alimento. Você tira o alimento da geladeira, você passa pela lavagem, pela preparação do alimento e só depois você leva este alimento ao fogo. Tá? Então, geladeira, pia, fogão. Esta cozinha, por mais que ela seja pequena, ela é uma cozinha perfeitamente funcional, ergonômica, é. Professor, mas às vezes eu não alcanço lá, eu tenho 1,60 m de altura e não alcanço lá em cima. Ok, então vai ser adaptado para a sua realidade, tá? A questão da ergonomia que eu estou falando é na usabilidade do espaço, é no fluxo que a gente vai fazer dentro dessa casa. E veja, sempre que vocês estão projetando, fazendo qualquer tipo de projeto, é imprescindível que vocês, como arquitetos e arquitetas, que vocês pensem em como vai ser usado o seu projeto, como que vai ser usado na vida real, tá? Por exemplo, tenho esta cozinha aqui. Por mais que eu tenha também geladeira, pia e fogão, só que a ergonomia dela está, vamos dizer assim, não inadequada, mas está prejudicada por ter 2, 3 pessoas ali dentro dessa cozinha, por exemplo, né? Então, existe uma situação, e claro, muitos apartamentos são assim, são feitos dessa forma, né, para otimizar espaço, mas há de se observar que mesmo que o fluxo esteja correto, a ergonomia muitas vezes é prejudicada pela falta de espaço lateral, tá? A melhor forma de fazer uma cozinha é esta forma quadrada, né? Esta é a cozinha perfeita, onde você tem a triangulação das funções. Ou seja, a minha geladeira fica num canto, o meu fogão fica centralizado e a minha pia fica no outro canto. Assim, eu consigo acessar os 3 pontos da minha cozinha de forma que eu possa caminhar a mesma distância entre todos eles. As portas dos meus armários não interferem umas nas outras, as portas dos meus eletros, de uma geladeira, de uma lava-louça, de um forno, não interferem umas nas outras e nem nos armários. Esta é a cozinha perfeita, tá?
O exemplo da cozinha, gente, é um exemplo bem clássico, né? Porque a cozinha é um ambiente técnico, querendo ou não. Mas aqui, neste apartamento, nós temos um sério problema de ergonomia. Vocês conseguem identificar onde está esse problema? Ergonomia dos espaços. Vocês conseguem identificar onde está esse problema? Eu vou voltar aqui no, no chat para ver se vocês conseguem observar. Observem essa planta. O que tem errado? Hum? E aí? Ó, Thaís já matou a charada, né? Posição da TV e do sofá. Pessoal, veja aqui, a seguinte situação. Nesta planta, nós temos. Deixa eu pegar meu apontador aqui. Veja esta situação da TV. Olha a situação do sofá. O que está acontecendo? Vocês concordam comigo que a pessoa que vai entrar na casa, ela vai fazer esse fluxo aqui, ó, ela vai partir aqui da entrada, vai passar por aqui, por esse pequeno escritório, vai passar na frente da TV e vai acessar os quartos, o banheiro, vai acessar qualquer coisa que é área íntima, né? Acontece que essa TV ela está localizada numa zona de passagem, ela está localizada numa região de circulação. Ah, professor, mas a TV pode ser que não seja o ponto focal da nossa edificação. Então, se não é o ponto focal, não precisa ter. Mas como tem, nós estamos colocando a TV no lugar errado. Veja, eu precisaria, olha a distância que tem. Aqui eu tenho 3,15 m mais 95. Eu tenho 4,10 m, né? Entre o encosto do sofá, ou seja, a nossa posição dos olhos, e a TV. Eu vou precisar de uma TV, sei lá, de 85 polegadas para conseguir ter uma visualização ok. Tá? Eu não consigo ter um rack aqui embaixo, eu não consigo ter um móvel porque está no meu lugar de passagem, está na minha posição, numa posição de constante passagem, está num corredor. Quem coloca a TV no corredor, gente? Tá? E isso aqui, para vocês terem uma noção, isso aqui é um apartamento de alto padrão. Então vejam que nem nos apartamentos de alto padrão nós temos essa ergonomia respeitada, que dirá os apartamentos de habitação social, né? Então, assim, muito, muito, muito cuidado com o layout. E aqui está a segunda dica que eu dou para vocês: layout é a base de tudo. Tá? Temos alguns outros probleminhas, por exemplo, enquanto a TV está no lugar de passagem, a nossa mesa para 4 lugares está ocupando o espaço de uma mesa para 8 lugares. Né? Essa mesa, só pelo fato dela ser orgânica, ela toma um espaço gigantesco, que não há necessidade. Tá? Espaço mal otimizado. Tá? Então, vocês podem encontrar N outras situações. Por exemplo, como que eu vou trabalhar aqui nesse pequeno escritório, abrindo aqui para atrás uma TV? Se tiver alguém assistindo TV, nossa, já era, eu não consigo trabalhar, né? Porque o som vai vir tudo para cá. Tá? Então, tomem muito cuidado com isso. Os mobiliários são importantes. Eu diria até que os mobiliários são a parte mais importante do projeto residencial. Professor, mas eu não estou fazendo, eu não estou fazendo projeto de interiores, eu estou fazendo arquitetônico. Os mobiliários devem ser o seu guia na composição dos ambientes. Como assim, professor? Da seguinte forma: eu vou criar um quarto, eu vou fazer um quarto. Este quarto, quanto que mede um quarto? Sei lá, coloca lá um tamanho de 3 por 3, um quarto de casal, né? E coloca os mobiliários lá dentro. Se vocês quiserem, até recorta, isso pode ser legal, recorta ali mobiliários em escala e começa a criar ambientes. Veja como que você vai criar os ambientes. Se você está fazendo no software, né? Coloca lá os mobiliários, os bloquinhos de mobiliário dentro do seu ambiente. Veja se cabe. Veja o que você está projetando, como que estão as circulações. Ah, professor, não coube um guarda-roupa, uma cama king size, e uma cômoda, e um recamier, e uma poltrona, tudo no meu quarto 3 por 3. É claro que não vai caber, né? O
que você precisa modificar? Talvez uma cama king size seja grande demais. Uma cama casal pode suprir a necessidade. Talvez essa poltrona seja substituída só pelo recamier. Talvez você não precise de um rack, de um móvel embaixo da TV no quarto, né? Então, assim, com os mobiliários, vocês conseguem ter noção de espaço. Noção se vocês estão projetando ambientes grandes demais, ou seja, superdimensionados, ou pequeno demais, ou seja, subdimensionados. E toma muito cuidado com o tamanho dos mobiliários que vocês estão fazendo. Por exemplo, uma cama king size é totalmente diferente de uma cama casal normal. Enquanto a cama king size vai ter quase 2 por 2, né, em alguns casos, ou mais que 2 por 2, uma cama de casal é 1,90 por 1,40, tá? Então, assim, veja as dimensões. Ah, professor, mas como que eu vou ter noção? Tenha uma trena. Sai medindo tudo na tua casa. Veja o tamanho da tua cama, veja o tamanho do teu sofá. Ah, um sofá de 3 metros é bom? Não sei. Qual que é o tamanho da tua necessidade, né? Um sofá de, sei lá, 1,20 m de profundidade é muito? Depende. Se você pode reduzir para caber numa dimensão menor, então dá para reduzir, né? Ah, eu estou colocando uma poltrona, mas a poltrona não cabe. Aí, de repente, vai ver a pessoa está colocando uma poltrona com 1,30 m de largura. É uma baita de uma poltrona, né? É quase o tamanho de uma cama. Então, claro que não vai caber mesmo. A pessoa está tentando encaixar uma poltrona mole dentro de um quarto que cabe uma poltrona tulipa, né? Sei lá, tá? Então, tome muito cuidado com isso e os mobiliários são a parte mais importante do seu dimensionamento. Dica: não se prenda às dimensões mínimas que você irá encontrar. Por exemplo, um banheiro precisa ter 1,20 no mínimo, 1,20, 1,25. Beleza. Vou fazer 1,20? Se eu posso fazer um pouco mais, por que fazer 1,20? Para que fazer só o mínimo? É claro que eu não vou fazer um banheiro com 2 metros de largura, aí não tem necessidade, né? A menos que tenha essa necessidade efetivamente, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é não fiquem nos extremos. Não faça nem o mínimo, nem mansões de 400, 500, 600 metros quadrados para uma pessoa. Tá? Não é esse o objetivo. É vocês encontrarem um equilíbrio do que é necessário para o que vocês estão projetando. As dimensões mínimas somente são relevantes em casos de construção em série, financiamentos, HIS. O que é HIS? Habitação de interesse social. Tá? Beleza? Isso aqui vocês precisam saber. Por exemplo, uma cadeira, quanto que é uma cadeira? 45 por 45. Uma poltrona pequenininha, 60 por 70 centímetros. Uma poltrona maior, com braço, 70, 1 metro mais ou menos. Tá? Comecem a medir as coisas, gente. Tem uma trena à mão. Sempre, 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 sempre. Meça a sua cadeira, meça a sua cadeira de escritório, meça a sua mesa de jantar, meça a sua mesa de trabalho, meça tudo, o vaso sanitário, meça quanto que você tem de box, meça quanto você tem de pia, tá? Veja as medidas, entenda as medidas, isso é tão necessário quanto saber desenhar, tá? Beleza? Olha só a diferença da king size para uma cama de casal, por exemplo, tá? Olha o que eu falei, a king size é quase 2 por 2, né? A queen size, 1,60 por 2, arredondando as medidas, claro. A casal, 1,40 por 1,90, tá? O melhor amigo do arquiteto, aliás, a melhor amiga do arquiteto é a trena, é sempre a trena, tá? Ah, professor, trena, preciso de uma trena laser? Não, para esses objetos pequenos, a trena laser nem dá certo, tá? Pega uma trena normal. Hoje se vende aquela trena de chaveiro,
assim, para boa parte das coisas. Eu preciso dar a plasticidade para o meu projeto para só então colocar o uso nele. O que é mais correto? Forma segue função ou função segue forma? Não sei, depende do que você quer. Defina sempre o que é mais relevante no seu projeto. Tá? Porque às vezes a plasticidade do seu projeto, a plástica projetual do teu projeto é muito mais relevante do que simplesmente a forma, do que simplesmente a função. Por exemplo, Museu Guggenheim de Bilbao, projetado por Frank Gehry, desconstrutivista. A parte externa daquela edificação é toda revestida em chapas de titânio, tá? O Museu Guggenheim da cidade de Bilbao é um dos museus mais interessantes que nós temos. Existem muitos problemas técnicos naquela obra, porém, aquilo lá é o caso perfeito da função segue a forma. Ou seja, eu crio uma Professor forma que Gabriel, seja. Oi, oi. os alunos estavam falando aqui que tinha travado na parte da trena, voltou agora. Ai, misericórdia. Se Ai, puder rebobinar. Se puder rebobinar, porque eu acho que eu estava acompanhando outra aula ao mesmo tempo, também não cheguei a ver. ok. Eu estava falando então que a melhor amiga do arquiteto é a Trena. E depois eu falei que vamos entrar agora no tema forma e função, tá? Forma e função, depois que então a gente faz todo o dimensionamento, vem aquela situação de forma versus função. E aí eu pergunto para vocês, forma segue função ou função segue forma? Qual que é o mais correto? Depende. Depende do que você define para o seu projeto, depende qual a intenção do seu projeto. Veja, eu dei o exemplo do Museu Guggenheim de Bilbao, da cidade de Bilbao. Tá? Ele é um museu feito pelo arquiteto Frank Gehry, ele é desconstrutivista, e essa edificação ela é uma edificação toda revestida em chapas de titânio. Tá? Por isso, aquela forma toda diferente, toda desconstruída do projeto. Tá? Vale a pesquisa do Guggenheim de Bilbao, ok? O Museu Guggenheim de Bilbao é um exemplo perfeito daquela situação da função segue a forma. Por quê? Porque eu preciso criar um objeto arquitetônico que seja quase uma joia, quase sabe, um objeto de arte, tá? Um objeto artístico, um objeto muito mais voltado ali a uma situação visual, plástica. Então, é necessário que eu defina a forma para então definir a função, ser um museu, tá? Uh, Entretanto, em contrapartida, a gente se depara, por exemplo, com a Vila Savoyard, ou Vila Savoy, do Le Corbusier, um dos ícones da arquitetura moderna. Tá? A arquitetura moderna fala justamente o contrário. A forma segue função, ou seja, eu dou a função para aquela edificação e só então eu penso em como a forma vai ser seguida, em como a forma vai ser tratada, né? Em como a plástica do meu projeto vai ser tratada. Então, defina sempre o que é mais relevante para o seu projeto. Equilibre forma e função. Assim, você terá um projeto muito melhor. Um projeto que não necessariamente é só plástica e não necessariamente é só função. A gente tem na história da arquitetura, a gente tem vários exemplos do que é só forma e do que é só função, tá? Muitos projetos modernistas e modernistas de vanguarda, eles são projetos simplesmente voltados à função. Tá? Projetos norte-americanos modernistas são projetos voltados somente à função, tá? Sem aquele escopo de plasticidade que nós temos hoje. Tá? Então a dica é equilibrar. E a realidade é que não tem como separar as duas coisas. Forma e função são juntas, são dois termos que andam em conjunto, sempre. Toda mudança que se faz na forma de uma residência reflete em sua função. Veja só, eu tenho essa edificação aqui, é uma edificação residencial contemporânea, há quem goste, há quem não goste, e tudo bem, né? E de repente eu vejo isso aqui, ó. Olha ali.
Nesta edificação residencial, nós temos essa sequência de pilares, né, que aparentemente são pilares, mas isso aqui, na verdade, é só um item plástico, é só um item estético. Tá? Nós fazemos este quase ripado, só que em uma estrutura muito maior, e de repente este elemento ele só funciona de uma forma plástica, só para colocar uma função para uma forma para aquele local. Tem função? Não tem função alguma. Neste projeto, isso não tem função alguma. Teria se fosse um elemento estrutural, se fosse uma sequência realmente de pilares, uma sequência ali, talvez, de não somente de pilares, mas de conjunto, pilar e viga, né, formando um pórtico, que tem uma função estrutural tal, mas não tem. Aqui é só estética, tá? Então, estética por estética, não vale a pena fazer, tá bom? Essa planta não deveria estar aqui, tudo bem? Então vamos pular ela. Ela deveria estar mais para frente, tá? Depois qualquer coisa eu volto nela. E aí a gente vai falar, então, afunilando um pouquinho mais. Falamos então da plasticidade externa, da forma. Agora a gente vai falar do que dá forma, principalmente as edificações residenciais. Circulações, fluxos e corredores. Não sei se vocês já ouviram falar, se não ouviram falar, vou falar agora. Corredores é perda de espaço. Fazer corredores longos não ajuda no projeto, em qualquer projeto. Corredores é só um local de passagem, não é um local, não é um local que você vai ter uso efetivo. Tá? Então tome muito cuidado. Eis o grande segredo do projeto residencial. Tenha muito cuidado com as circulações. Elas podem destruir ou melhorar muito o seu projeto. Sempre que possível, evite corredores longos, tá? Professor, nunca gostei de corredores longos, sempre tenho medo, né? Tudo bem, é justificável ter medo de corredores longos, né? Quem assistiu o Iluminado vai saber bem, né? Imagina, você está lá, de madrugada, 3 da manhã, levanta para pegar um copo d'água no final do corredor, que a tua cozinha está lá no final de um corredor de 7, 10 metros, 15 metros de comprimento, voltando para o seu quarto, de repente você vê uma figura, né, com uma bicicletinha assim. Eu não sei nem o que eu faria, mas tudo bem. Quem não assistiu Iluminado não vai entender a referência. Quem já assistiu Iluminado entendeu a referência. E quem não assistiu, assista, por favor. Tá? É muito bom. Vamos lá. Tenha muito cuidado, então, com as circulações. Evite corredores longos. Porque corredores, pessoal, eles são perda de espaço. Eles só são ambientes feitos para circulação. Eles não têm uso. Não tem nenhum uso os corredores, tá? Então, tome muito cuidado. Mas eu posso dar um uso para o corredor? Claro que pode. Que susto! Chico, estou falando aqui. Gente, desculpa aí, desculpa aí. Meu gato pulou na minha frente aqui. Tudo bem, ainda tá tudo escuro, tô sem luz aqui, misericórdia. Falando do iluminado. Perdi até o foco. Vamos lá. Ei, Chico. O Chico é o mascote da turma, né? Ele vai se formar junto com vocês. Ai, Deus amado. Vamos lá. Continuando aqui. Vamos aprender na prática. Analise as circulações e fluxos de cada projeto a seguir. Veja só, aqui eu tenho uma casa, uma planta qualquer, tá? Assim, tirada daqueles sites de plantas prontas. E analisem essa circulação comigo. Veja, eu tenho uma circulação que está no meio da minha edificação. Esta circulação, ela tem um tamanho ok, 3,85, só que ela é separada ali do meu setor social, né? Então aqui vocês vejam que eu tenho um setor social, eu tenho um setor onde a minha visita pode ir, ela pode né, permanecer, e de repente eu tenho uma porta que dá para uma circulação, que é a minha circulação, que a gente chama de circulação íntima. Essa circulação íntima é a circulação que dá diretamente para os meus dormitórios e banheiros íntimos, né? Banheiros privativos, ok?
Por mais que essa planta ela seja de um projeto qualquer, não é um projeto assim reconhecido, a circulação, há de se observar que a circulação, neste caso, é uma circulação muito boa. Por quê? Não é um corredor tão longo, daria para reduzir, até talvez daria para reduzir um pouquinho, mas não é um corredor tão longo. As finalizações do corredor, tanto no início quanto no final, são finalizações com objetivo, ou seja, eu tenho aqui portas que levam aos meus dormitórios, e é um corredor principalmente separado da circulação social, do meu setor social. Isso é muito legal, por quê? Porque eu privo as minhas visitas de estarem ali nos ambientes íntimos da minha edificação, ok? Este aqui já é um problema. Por que que é um problema? Porque eu tenho, sei lá, vamos ter ali 7 metros de corredor, metade desses 14 metros são corredores, né? E é um corredor que eu tenho um monte de portinhas, olha só, para um dormitório, para um banheiro no meio, para um outro dormitório, para um dormitório lá no final, né? Uma suíte lá no final. É um corredor muito longo, que de um lado eu não tenho nada, do outro lado eu só tenho portas, né? Tudo bem, ele está separado, mais ou menos, ele dá direto para a minha sala de TV. Então, assim, é um corredor que não está muito legal. Ele está ocupando muito espaço para pouca coisa. Talvez, se eu tivesse uma outra distribuição desses meus dormitórios, uma distribuição em L, uma distribuição mais voltada ali para uma circulação que pudesse aproveitar, por exemplo, dessa frente iluminada, poderia ser muito melhor, tá? Agora, esta é a circulação ótima. O que é uma circulação ótima? Uma circulação ótima é aquela que eu tenho função para todas as partes dessa circulação, da mesma forma que eu não perco espaço. O meu uso de espaço para essa circulação é muito pequeno. Porque, veja, é uma circulação compacta, eu posso facilmente criar uma porta aqui, um painel, né, uma parede mesmo, colocando uma porta para separar circulação social da minha circulação íntima, e ainda assim eu tenho uma otimização de espaço muito legal, principalmente porque aqui nós estamos tratando de um apartamento. Ótimo. Legal? Então, esta é a circulação que a gente chama de circulação ótima, ou seja, em todos os cantos eu tenho acessos, eu não perco espaço e eu tenho muito mais facilidade de me encontrar ali dentro, tá? Agora, isto aqui é uma coisa que quebra os padrões de corredores. Lembra que eu falei então para vocês? Evitem corredores longos. Tá? Evitem corredores longos. Acontece que aqui eu tenho uma baita de uma circulação no meu pavimento superior. Veja, pavimento térreo, pavimento superior. Tá? Eu subo na escada e eu me deparo com o corredor. Só que esse corredor ele não é fechado. Esse corredor, ele dá para todas as circulações que eu tenho aqui, todos os quartos, e ele só é dividido por um guarda-corpo, ele é, na verdade, um mezanino. O meu corredor, neste caso, é um mezanino que faz com que lá embaixo, nessa sala de jogos, nessa sala de estar e jantar, eu possa ter um pé direito duplo. Então, veja, além de eu ter um corredor aberto, eu ainda tenho um pé direito duplo para essa edificação. Então, isso, por exemplo, é um uso inteligentíssimo de uma coisa que não dá para eu fugir. Eu tenho um terreno estreito, eu preciso fazer um sobrado, e neste sobrado eu coloco ali um corredor que pode ser usado, inclusive, na sua cabeceira. Olha só, lá na cabeceira eu tenho uma sala de TV. Tá? Veja que legal. Isso aqui é um uso muito inteligente para o corredor, inclusive ficou muito bonito. Tá? Este projeto, na verdade, eu quero mostrar esta circulação aqui. Ó. Veja, ambiente 7, 8 e 6. Tá? Estes ambientes, eles são separados. Na verdade, o ambiente 6 e 8, eles são separados do ambiente 7 por um armário. Veja como que isso acontece. Isso cria uma circulação, tá? Tanto para esse ambiente 4, quanto para os outros ambientes íntimos que estão aqui, tá? Ou de serviços, enfim, que não é para ser, não é íntimo, tá? É de serviços, que não é para ser misturado com esses ambientes sociais. Veja, olha na imagem como isso acontece. Olha os armários aqui, ó.
eles não são fechados, ou seja, eu crio uma circulação própria, querendo ou não, é uma espécie de corredor. Entretanto, este corredor ele não é dividido até o teto. Toda essa iluminação que eu pego lá de cima, que é chamada de iluminação zenital, tá? Porque vem do zênite, a parte né, da abóbada celeste, uh, esta iluminação zenital, ela interfere não só neste corredor, mas também em todo o meu ambiente aberto aqui do lado. Tá? Então é muito, muito interessante esta forma de divisão. Eu preciso chegar até o teto. Imagina se essa divisão fosse até o teto. Eu não ia ter essa iluminação zenital na minha sala, tá? Que inclusive é muito, muito, muito legal e muito bem aproveitada. Tá? Isso aqui é uma iluminação zenital, possivelmente com prateleira de luz, tá bom? E os corredores, eles podem ter espaços de parada, eles podem ter pausas. O que são essas pausas? Essas pausas são pequenos espaços que são refúgios desse corredor longo, estreito, né? Que geralmente é amedrontador, tá? Só não mais quando um gato pula na tua frente no ambiente escuro, mas tudo bem. Mas corredores longos são ruins. Eu posso fazer elementos de pausa, como, por exemplo, esses jardins. Jardins de chuva, jardins de inverno, jardinzinhos comuns. Espaços que servem tanto para iluminação, quanto para ventilação, quanto também para uma integração visual de todos os meus ambientes. Né? Uma comodidade visual que eu tenho. Tá? Eu quebro esta noção. Eu ainda tenho o corredor aqui do lado, só que eu quebro essa sensação de corredor estreito e comprido, tá? Beleza? Ufa, nossa, eu consegui finalizar e eu acho que eu ainda tenho bateria no computador. Vamos lá. Isso daqui é um selo do arquiteto. Tá? O selo do arquiteto é o seguinte: 100% cansado, ingredientes feitos com The Sims, mouse bom, não toca no meu notebook, memória dedicada e muitas outras coisas. Né? Manuseie com cuidado o computador, porque é a nossa ferramenta de trabalho. Coluna frágil, porque se não está desenhando debruçado sobre uma prancheta, você está desenhando debruçado sobre um computador. Dormir não existe. Quanto mais vocês avançam na faculdade, mais vocês entendem isso. E perigosamente viciado em café. Tá? Vejam isso aqui com cuidado, tá? Cuidado, não faço plantinhas, sustentável, altamente sustentável, tá? Porque isso aqui é o resumo do que é o arquiteto, o resumo do que é o estudante de arquitetura. Feito! E eu consegui finalizar a nossa aula de hoje. Acho que eu parei de compartilhar, né, gente? Me deem um feedback aí, por gentileza, que eu não estou vendo. Sim, agora sim. Maravilha. Show de bola, show de bola. É isso, gente. É isso que eu precisava passar para vocês. Aula diferente. Certo? Com Maravilha. emoção, né, Tranquilo, professor? pessoal? Com emoção. Olha, ainda tenho. Caramba, me surpreendeu. 48% de bateria no meu notebook. Interessante. Função de economia de bateria funcionou. Perfeito, então, professor. Muito obrigado pela aula de hoje. Valeu. Deixa eu só responder o Rafael aqui. Professor, na segunda poderíamos Fique à vontade. mostrar o projeto para o feedback? Sim, sim, vejo vocês na segunda-feira, gente. Tá? Ah, aquele projeto no lugar errado era também uma planta que eu ia colocar para discutir circulação, mas os outros eles acabaram sendo bem melhores que aquele lá, tá? Beleza? Andréia, todas as informações para entrar na segunda-feira na nossa prática está disponível na parte de links úteis no estúdio de vocês, tá bom? Dá uma olhadinha lá. E tem comunicado para vocês também sobre isso. Beleza, gente? Renan, é isso por hoje. Certo? Certo? Até mais. Valeu, obrigado, gente. Boa noite. Até mais.